Como entender o sentido da nossa existência? Será que existe um propósito para a nossa vida aqui neste mundo? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. Está no ar mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Eu espero que você esteja curtindo, aproveitando, você que acompanha o Escola Bíblica, esta nova temporada, A Origem de Tudo. Encontrarmos o sentido para a nossa existência, olharmos para a ciência e vermos evidências de um ato criador. Olharmos para a ciência e não olharmos de forma desprezível, dizer que ciência e religião não se associam, que a gente não pode olhar para as descobertas, olharmos para aquilo que a ciência apresenta e vermos a mão de Deus em cada detalhe. Eu espero que isso esteja aproximando você de uma nova visão. Você que tem uma visão criacionista, que crê que Deus criou o ser humano de forma intencional, teve um objetivo. Você que acredita na literalidade do livro de Gênesis, que foi exatamente assim que aconteceu, que você tem uma nova visão. E se você não acredita, se você tem uma visão evolucionista, eu espero que você também abra seu coração para dar um olhar carinhoso, um olhar atento para aquilo que a Bíblia fala sobre a nossa origem, sobre a origem do universo. Eu espero que isso esteja fazendo bem para você. Não esqueça, peça seu guia de estudos, ligue para a gente agora. Nossa equipe está pronta para te atender. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Como eu mencionei, foi ontem, né, meu diretor? Que eu mencionei, você pode também acessar o nosso site, é o novotempo.com/escola bíblica, e você pode pedir o seu guia em PDF. O arquivo você já vai receber aí, tá bom? E você pode dar uma olhadinha no nosso cardápio de vários guias, vários estudos, várias revistas que nós temos à sua disposição. Venha com a gente para estudar a Palavra de Deus. E hoje eu quero te motivar a fazer a inscrição no nosso canal no YouTube, que é o Escola Bíblica NT. Vai aqui, ó, tá? youtube.com/Escola Bíblica NT. Você vai aqui, ó, no inscrever-se, tá? Inscreva-se, faça parte do nosso canal e assista todos os nossos programas em todas as temporadas. Estão aqui, ó. É só você acompanhar com a gente. Eu tenho a certeza que vai valer a pena. Não esqueça, inscreva-se youtube.com/Escola Bíblica NT e vamos juntos. Você pode compartilhar, você pode assistir, pode compartilhar com seus amigos. Vai ser uma bênção para todos nós. Eu quero orar para que o Senhor nos dê iluminação nesse momento, ao abrirmos mais uma vez a sua palavra, sempre lembrando que o nosso guia de estudos tem um único propósito: levar-nos a palavra de Deus. Mesmo que a gente estude temas como emoções, sentimentos, né? Educação financeira, como educar os nossos filhos, todos os nossos temas têm um objetivo. Tem o objetivo de nos conduzir àquilo que é para a gente, aqui na Novo Tempo, a referência da nossa vida, que é a Palavra de Deus. Vamos orar? Quero orar por você e por sua família. Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que você está concluindo o seu ano? Como é que foi esse ano? Que retrospectiva você faz? Que avaliação você faz? Teve perdas?
alcançou os seus objetivos, novas metas para o ano que vem. Não esqueça, você está neste momento sob o olhar do Senhor. Não se sinta abandonado e esquecido. Pai do céu, obrigado porque estamos juntos para estudar a Tua palavra. Mais uma vez, através da nossa revista Esperança, a origem de tudo, que vai nos conduzir ao texto bíblico. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores. Nós estamos concluindo mais um ano. Que o Senhor nos dê compreensão, nos dê entendimento para os Teus propósitos para a nossa vida. E agora, nos dê iluminação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E se você ainda não tem seu guia, nós vamos concluir hoje o tema A Origem do Ser Humano, que a gente está trabalhando. A gente viu no nosso último encontro a complexidade e como Deus, de forma detalhada, olhou para cada ser humano, moldou cada um deles, né? Cada parte do nosso corpo, a gente já viu a complexidade do nosso cérebro, a dimensão do nosso corpo, as várias partes, como tudo isso funciona de forma harmoniosa. Só para a gente lembrar, né? Nossa capacidade cognitiva é uma das evidências de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A capacidade do raciocínio, da informação que a gente recebe, do processar do pensamento, do entender, do aprendizado, do conhecimento que nós adquirimos e o que nós fazemos com esse conhecimento. E é interessante que existe uma diversidade muito grande. Isso vai depender, esse processo cognitivo de compreensão, de discernimento, de entendimento, vai depender da forma como fomos criados, do envolvimento da nossa cultura. E isso em cada lugar do mundo é distinto. E o Senhor trabalha essa capacidade de adaptação que nós temos e de conhecimento constante que cada um de nós possuímos. E nós vimos também que o cérebro é um órgão extremamente complexo e é ele que comanda as nossas ações e os nossos pensamentos, as informações que nós recebemos e como reagimos. Nosso cérebro nos permite ter consciência de quem somos, nos faz levantar questionamentos, gerenciar emoções, perceber e analisar a realidade em que vivemos. Talvez aqui esteja o grande desafio, né? O gerenciamento das emoções. Esses dias uma pessoa amiga falou uma frase bem interessante, né? Ela disse que a inteligência emocional não é não sentir, porque todos nós sentimos, mas a inteligência emocional é como reagimos a partir do sentimento que recebemos. Talvez você pode estar sendo tratado de forma injusta. Sua capacidade, sua inteligência emocional está numa reação equilibrada, concreta. E talvez eu estou falando para você que reaja em alguns momentos de forma desequilibrada. Dentro de você, uma indignação, e às vezes você não controla, essa indignação vem. Olha que capacidade impressionante que o cérebro nos dá, e quando nós tratamos isso, quando nós aprendemos a lidar com isso, nós aprendemos a reagir de forma equilibrada. Eu poderia aqui viajar, né? Mergulhar em temas bíblicos, como, por exemplo, as injustiças, o perdão, como o Senhor nos deu a capacidade, mesmo diante de um abandono, de um maltrato, o Senhor nos deu a capacidade de perdoarmos, e é o nosso cérebro que desenvolve isso. E a palavra nos ajuda nesse processo, a atuação do Espírito nos ajuda nesse processo. Isso é maravilhoso. O Senhor deseja atuar em nossa mente para que nós possamos agir de acordo com a sua vontade. Nós vimos, e isso é racional, nós devemos nos colocar todos os dias diante do Senhor para que Ele trabalhe
Nós devemos passar por uma mudança radical e nós usamos o texto de Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra originalmente a gente estudou da ideia de metamorfose, da ideia não é a tradução original metamorfose, ou seja, uma mudança na estrutura. Talvez estou falando para você nesse momento que precisa de uma mudança na sua estrutura emocional. Não é fácil a confrontação disso, o controle do pensamento. Eu tenho uma pessoa amiga, especialista, psicóloga, doutora Cleri. Um abraço para a doutora Cleri, ela que é de Curitiba. E ela diz assim, a imaginação, até eu já citei aqui, a imaginação dança com a loucura. E a gente tem que trabalhar o nosso cérebro para não ficar imaginando aquilo que não é real. E aí a gente torna isso real. A capacidade cerebral é impressionante. E vale a pena a gente trazer aqui boas reflexões. Aguinha, para dar uma tranquilizada aqui na voz e para o corpo funcionar melhor e o cérebro também, né? Então vamos lá. Por que nós existimos? Porque o Senhor teve um propósito, no ato de criar. No relato da criação humana, nós temos um vislumbre não apenas de onde nós viemos, mas de qual o sentido de estarmos aqui. Talvez eu estou falando para você que esteja em busca desse sentido. Para nós entendermos quem somos, é necessário, isso que a gente tem trabalhado, o retorno, para refletir sobre o agora e planejar o futuro, é essencial que nós olhemos para trás, que se olhe para trás. E eu quero convidar você a ter esse olhar para trás. Talvez eu estou falando para você neste momento que não encontra mais sentido para viver. Talvez você tenha até o pensamento de tirar a vida. Eu quero te convidar agora, pare um pouquinho, pare. Dirija seu pensamento a Deus, fale com Ele e olhe para esse ato criador. Você foi criado de uma forma maravilhosa e o Senhor vai resgatar e vai te dar sentido. Se você acha que não tem, estou falando para você que foi abandonado, estou falando para você que passa por traumas, tem passado por traumas ao longo da vida. Não esqueça, sua vida tem sentido e o Senhor nos chama para termos esse olhar da nossa origem. O Salmo 8, Salmo não é um livro de capítulos, é um livro de músicas, de poesia. Salmo 8, 3 a 6. É um texto de muita reflexão. Leia comigo atentamente. Leia comigo. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, eu me pergunto, implicitamente está aqui, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste. Entendeu o contexto do salmista aqui? Quando ele olha para a imensidão, para tudo que Deus criou, nós trabalhamos no início já, os primeiros guias aqui, a origem do universo, o que aconteceu com os dinossauros, e a gente vê a ação do dilúvio. Quando a gente olha para tudo isso, o salmista pergunta assim, quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor lembre? E ele já vem, o Senhor me fez um pouco menor do que Deus, e na sequência vai dizer que o Senhor me deu domínio sobre todas as coisas. Isso está dizendo para você e para mim, nós somos importantes, temos valor diante de Deus. Não esqueça disso, olhe para a criação e perceba o valor. E quando você percebe o valor, você percebe o sentido
da vida. Lembra que o Senhor formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Por um lado, eu tenho o pó, do pó, o Senhor fez a parte física, e eu tenho o sopro divino. Eu sou, como nós estudamos, a imagem, a imitação de Deus. Perceba nesses textos o valor e a intenção de Deus ao criar você. E quando alguém te disser, ou se alguém te disse, incutiu aí na sua mente, que você não tem valor, olhe para esses textos e perceba que há lógica, que há sentido para a sua existência, porque o olhar do Senhor está sobre você. Nós somos feitura. A palavra originalmente dá a ideia de uma obra dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Nós somos obra de Deus. O texto de Efésios capítulo 2, verso 10, carta de Paulo aos cristãos na cidade de Éfeso. Nós somos obra do Senhor. E sendo obra do Senhor, nós somos importantes, nós somos valiosos para Ele. E aqui eu queria trazer uma breve reflexão com você. O Senhor nos criou e nos deu liberdade. O Senhor sabe tudo sobre nós. Tudo. A gente chama isso de presciência. Ou seja, o Senhor sabe o que vai acontecer amanhã comigo. Ele sabe. Só que Ele me dá liberdade para escolher. E o que acontece na minha vida, mesmo que o Senhor saiba, não significa que Ele me predestinou a isso. Eu estou falando porque talvez você não se sinta importante, não se sinta valorizado, e você está dizendo assim, o Senhor me predestinou. O único processo de predestinação da Bíblia chama-se salvação. O Senhor nos predestinou à salvação, ou seja, o Senhor colocou a salvação para todos. Mas é a minha escolha que vai fazer com que isso aconteça ou não. O fato de Deus saber tudo sobre mim, saber o que eu estou passando, não significa que aquilo que eu estou passando, Ele disse isso vai acontecer. Dá para você entender a diferença? Por isso, eu quero te convidar, coloque o olhar a quem te fez. Ele não te fez para ser ou para viver momentos de tristeza e angústia. Existem inúmeras variáveis para isso, mas Ele sabe tudo sobre você e Ele é capaz de transformar todas as coisas. Saber quem eu sou afeta a forma como eu vivo. Por isso, saiba, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, como a gente tem tratado nos últimos dias. Provérbios capítulo 3, versos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. E isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Às vezes a gente acha que a gente pode determinar todas as coisas, que a gente sabe todas as coisas. E o Senhor nos convida aqui, tema ao Senhor, e o temer ao Senhor aqui é confiar nele como um Deus onipotente, um Deus poderoso, um Deus que é capaz de todas as coisas, que é capaz de transformar todas as circunstâncias. Afaste-se do mal. O texto bíblico diz, essa é a sua escolha. Lembra? O Senhor me fez com essa capacidade de escolher. Eu faço as minhas escolhas. Ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes, ou a tua obra não tem alça? O contexto desse texto de Isaías 45, verso 9, é a certeza de que aquele povo que estaria cativo na Babilônia, um dia seria liberto, e o Senhor faz a profecia de que Ciro seria o libertador. Só para a gente contextualizar, a gente estudou na temporada de Daniel e de Apocalipse, a Babilônia era o reino que dominava, parecia indestrutível. Mas o Senhor predisse que um rei medo-persa, do governo medo-persa, iria libertar
O Senhor está dizendo assim, confia em mim, confia em mim. Por isso Ele está dizendo, acaso você pode, né? Você pode contender com o seu Criador? Você que não passa de um caco de barro, você vai dizer para aquele que está fazendo assim, a obra que você fez está equivocada, está errado. Não, eu estou cuidando de tudo, confie em mim. E eu quero te convidar, nesse momento, a confiar e colocar esta confiança total no Senhor, porque Ele é capaz de reverter qualquer quadro que a gente esteja vivendo. Por isso, não há vida sem nós confiarmos nele, sem obedecermos, porque Ele é o nosso Criador, Ele sabe cada coisa que nos faz bem e o que não nos faz bem, e às vezes nós somos tão autossuficientes que queremos viver dessa forma, e o Senhor diz assim, confie em mim, obedeça e você vai ter vida, porque eu te criei, eu sei a sua origem. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, verso 11. E o contexto aqui também é um contexto do cativeiro na Babilônia. O povo que estava na Babilônia. O Senhor está dizendo assim, confie em mim, vocês terão libertação. Confie em mim, vivam a vida na Babilônia, mas confie, eu continuo cuidando de você. Você acredita nisso? Você acredita que há um Deus por trás de tudo, e que está cuidando da sua vida? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Se a gente analisar o contexto de Romanos 8, a gente vai ver que lá no final do capítulo 7, é uma luta, né, que Paulo está evidenciando ali, aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer. Aí ele diz assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo. E na sequência do capítulo 8 ele vai dizer, quem vai cuidar da minha vida? Quem vai cuidar de mim? Aí ele vai dizer, é o Espírito Santo, se renda ao Espírito Santo. Você vai ter uma nova vida através do Espírito Santo. Obedeça o Senhor através do Espírito Santo. Esse obedecer, eu não estou conquistando por aquilo que eu estou fazendo. Eu só estou vivendo como o meu Criador disse que eu tenho que viver. Dá para entender? É como quando você compra lá o seu, alguma coisa lá para sua casa, um aparelho que está lá. Você comprou um liquidificador e diz assim, aqui é 220. Você tem que ligar no 220. Aí você liga no 110, o que vai acontecer? Ou o contrário, é 110 e você liga no 220, o que acontece? Então, o manual de fábrica diz assim, faça isso e vai funcionar. O Senhor que me criou está dizendo assim, faça isso e vai funcionar. Porque todas as coisas cooperam para o bem, mesmo que sejam coisas que eu não desejei, porque o Senhor não deseja tudo. Eu sempre falo isso aqui no programa, nem tudo que acontece na vida da gente é da vontade do Senhor, mas nada do que acontece na vida da gente está fora do controle do Senhor. Confie. Por isso que Paulo está dizendo assim, no capítulo 8, deixe ser guiado pelo Espírito Santo. E na sequência ele vai dizer, o que pode me separar do amor de Cristo? Ele vai dizer, vai dar referências. O que pode? Nada, nada. Quando eu confio, quando eu tenho a certeza que a minha existência tem um propósito, porque eu fui criado. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É possível que essa referência, trevas para a maravilhosa luz, esteja se referindo à criação. Do nada, Ele fez. Eu posso aplicar também ao Senhor que me tirou de uma circunstância ruim e agora me recriou. E é assim. Eu era um nada. A criação, a terra era sem forma e vazia. Só haviam trevas. E o Senhor deu luz. E é isso que Ele faz com a minha vida hoje, quando eu olho para Ele como meu Criador e meu mantenedor. Ele tem um propósito para você proclamar as virtudes de Deus. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo.
e Ele pôs a eternidade no coração do ser humano, diz o sábio Salomão em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus criou, Deus colocou. A gente vai ver um pouquinho mais para frente na nossa temporada que o Senhor vai recriar, porque Ele colocou a eternidade no nosso coração. Nós fomos feitos para vivermos um dia eternamente. Normalmente nós não queremos apenas existir. Nós queremos viver e fazer isso da melhor forma possível. E é exatamente assim. É isso que o Senhor nos convida. E como nós podemos viver da melhor forma? O ladrão diz, São João capítulo 10, verso 10, veio somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Esse é o convite que o Senhor nos faz. O Senhor convida a mim e a você para que a gente viva. A gente quer ter razões para a nossa existência. A gente quer ter propósito. Mas, mais uma vez, eu digo para você, nosso propósito existe quando nós nos ligamos àquele que nos criou. Porque ali nós encontramos razão para a nossa existência. E também nós encontramos sentido quando às vezes parece que não há sentido. E a pergunta é, como então viveremos? Como? Eu pergunto para você hoje, como você vai viver? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. O Senhor nos chama para nós vivermos a eternidade com propósito, com relacionamentos duradouros, com liberdade, com significado, mesmo que a gente viva, às vezes, numa circunstância que seja inexplicável. Estou falando para você nesse momento que está vivendo uma circunstância inexplicável. Estou falando para você que olha para o seu redor e diz assim, minha vida não faz sentido. Pastor, eu tive uma série de perdas e, de repente, eu me encontro aqui sozinho e eu não quero mais viver. Eu quero te convidar a olhar. Olhar para trás e lembrar que o Senhor te criou. E o Senhor tem propósito para a sua vida. Você é sacerdócio real. Sabe? O Senhor é aquele que te dá sentido. Você é especial e precioso para Ele. Creia nisso. Sua origem teve um objetivo. Vamos orar? Pai, obrigado pelas reflexões da Tua Palavra. Obrigado porque podemos olhar e dizer, o Senhor nos criou. Passamos por momentos difíceis, mas o Senhor nos mantém. E o Senhor nos guia. O Senhor tem a eternidade para nós. Que cada um tenha essa certeza. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Muito bom estarmos juntos nesse momento. Nós nos encontramos amanhã em mais um programa Escola Bíblica, começando uma nova lição. Um abraço e até amanhã.